Com certeza uma coisa que gera muito polêmica no mundo do esporte é quando a gente faz comparação entre jogadores, entre equipes e tudo mais, e por aí vai. Aqui na Manual do Esporte a gente gosta desse tipo de polêmica e hoje a gente vai falar quem é o maior jogador da história e junto com isso a gente também vai falar quem foi melhor, Pelé ou Maradona, ou será que alguém foi melhor do que os dois? Sejam muito bem-vindos a Manual do Esporte e agora você já sabe o assunto do vídeo. Se acomode na onde você estiver e se prepara para mais um conteúdo do nosso canal. Não se esqueça de deixar a sua inscrição e o seu gostei se o nosso vídeo te agradar e lá no final do vídeo a gente vai te lembrar de novo. Vamos sempre lembrar que a gente vai usar dados, números, contextos históricos e se mesmo assim a gente não conseguir te convencer, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder você, beleza? Primeiramente vamos entender que cada época é uma época com jogadores, equipe e principalmente tecnologia diferente. O que eu tô querendo dizer é que sempre devemos olhar o lado do jogador de acordo com a época que ele jogou. Por exemplo, um jogador que jogou na década de 50 não tinha as mesmas condições do que um jogador que jogou na década de 2000 e por aí vai. E a gente tem que entender isso quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, que já é complicado comparar dois jogadores de duas épocas diferentes. Então a gente tem que sim dar uma atenção especial para a condição daquela época. Os critérios que a gente vai utilizar aqui é títulos individuais, títulos coletivos, reconhecimento do atleta e também o seu legado no esporte como um todo. Vamos então conhecer um pouco da história do Diego Maradona, que a gente nunca chegou a falar dele aqui dentro do nosso canal. Resumidamente, a história dele é: ele nasceu em Buenos Aires e passou em algumas equipes, e as principais foi o Boca Juniors, o Barcelona, mas foi no Napoli que ele levou o time para as cabeças. O cara no Napoli, ele era considerado um deus. Até hoje o Maradona no Napoli, ele é um grande ídolo e o maior ídolo do clube, na verdade, né? Vale a pena também lembrar que o Napoli, antes do Maradona, era um time extremamente ruim. Era um time praticamente assim de segunda divisão que não ganhava nada, cara. E quando o Maradona chegou, ele basicamente fez o time para as cabeças, ganhar campeonato nacional e tudo mais. Lá em 76 ele ganhou a Copa do Mundo, que é o maior título da sua carreira, né? Só que infelizmente por conta do seu temperamento e também por conta do uso de substâncias entorpecentes, o Maradona decaiu muito cedo na sua carreira. Embora ele seja um dos maiores da história e de todos os tempos, ele sofreu muito com essas baixas aí na sua carreira e ela começou a decair muito cedo, dificultando muito a vida do craque. Esses são alguns dos principais títulos do Maradona. É claro que a gente não colocou todos, a gente só vai colocar alguns principais títulos dele. 2 campeonatos italianos pelo Napoli, que foi que ele se sagrou lá no Napoli, todo mundo trata ele como um deus. 1 vez campeão espanhol, 1 vez campeão da Copa da UEFA e 1 vez campeão da Copa do Mundo. É claro que tem mais alguns títulos, mas aqui já deu pra entender que o cara realmente é brabo. Agora entra uma parte que as pessoas vão talvez me xingar, né? Se a gente comparar ele com o Pelé, infelizmente o Maradona, ele não consegue competir de igual para igual com o Pelé, porque para começo de conversa, falando de títulos coletivos, o Pelé ele tem 3 Copas contra uma do Maradona. E toda vez que a gente fala sobre Pelé, a gente tem que lembrar da época que o Pelé fez na seleção brasileira. Para você ter uma noção, toda vez que o Pelé entrava em campo junto com o Mané Garrincha, o Brasil não perdeu uma partida sequer nessa época. Mas a gente tem um vídeo contando a história do Pelé aqui no nosso canal e a gente vai deixar no card aqui em cima para você ir lá assistir depois, pra gente também não deixar esse vídeo tão longo assim, beleza? Ele também ganharia o que é equivalente a 7 bolas de ouro. Só para você conseguir entender, na época do Pelé, quem ganhava esse prêmio da bola de ouro era apenas jogadores que jogavam lá na Europa. E como o Pelé ele fez praticamente toda a sua carreira aqui no Santos, ele não teve a oportunidade de ganhar essas bolas de ouro oficialmente, mas a FIFA já reconheceu e tudo mais. E ele ganharia o que é equivalente a 7 bolas de ouro. Diferentemente de Maradona, o Pelé ele fez quase toda a sua carreira dentro do seu país natal. Ele não jogou na Europa e tudo mais, que nem o Maradona, isso não desvalida a carreira de nenhum dos dois.
E aqui a gente vai falar alguns títulos do Pelé, né? Bicampeão da Taça Libertadores, bicampeão mundial, 5 vezes campeão da Taça Brasil. E só aqui a gente já sabe também que o Pelé, ele não tá pra brincadeira. E vamos lembrar também, cara, mais um detalhe. Eu sei que é muito chato falar isso, mas é extremamente necessário. Na época que o Pelé jogou, que foi antes ainda da época do Maradona, era uma época que pessoas com a aparência do Pelé não era nem considerado como gente, não conseguia arrumar emprego e era tratado como se fosse um bicho dentro da sociedade aqui do Brasil. Tanto aqui no Brasil, tanto lá na Europa. E imagina esse cara, junto com outros brasileiros também, enfrentando os caras lá dentro da Europa contra times europeus e o pior, ganhando desses times e fazendo história. E cara, não tem como a gente falar da carreira do Pelé sem a gente lembrar esse empecilho que aconteceu dentro da carreira dele. E eu sei que algumas pessoas aproveitam desse assunto que eu acabei de falar para vir evidenciar o seu lado político ou defender algum político e coisa do tipo, e o canal aqui não é disso. Mas a gente quer que você entenda que isso não tem nada a ver com o lado político e apenas tem a ver com o contexto histórico que é interessante a gente colocar aqui. O Maradona, por sua vez, ele não teve esse mesmo empecilho que o Pelé teve, de não ser aceito em determinados lugares por conta da cor da sua pele. Então é sempre bom a gente lembrar desse tipo de coisa, ainda mais quando a gente fala da época que esses jogadores jogaram. E um outro ponto também é que a gente sabe que o Pelé, ele tem as suas polêmicas pessoais, e também a gente sabe que o Maradona, ele também tem as polêmicas pessoais dele, embora seja menos falado pelo jornalismo brasileiro, e a gente sabe muito bem que os dois tem polêmica sim envolvendo eles. Mas como a gente fala em praticamente todos os vídeos aqui no canal, o nosso canal ele é focado em esporte. Se vocês quiserem também um vídeo da gente falando sobre as polêmicas dos jogadores de futebol, não só os jogadores de futebol, mas os atletas como um todo, vai ser um prazer deixar um vídeo desse aqui no canal. Voltando então às comparações, o Maradona ele fez 346 gols na sua carreira contra 767 gols do Pelé. Falando agora de títulos importantes pelos clubes desses dois craques, o Pelé ele tem 2 Libertadores, 2 Mundiais e 6 campeonatos nacionais. Já o Maradona, se a gente fosse comparar equivalente, são 2 campeonatos italianos, uma Copa Espanha, uma Taça Espanha. E já falando de Copa, a gente não precisa nem falar. O Pelé tem 3 e o Maradona tem apenas uma. Certo, agora a gente já tem argumento suficiente para a gente fechar esse assunto e dizer sim, o Pelé ele foi maior do que o Maradona. E claro que se você gostar mais do Maradona, você tem todo o direito de continuar gostando. Não tem problema nenhum você continuar gostando desse atleta, até porque não é porque o outro teve mais resultados aos olhos dos números e dos dados que você deve parar de ter o seu craque do coração. Mas agora vem algo. Mas agora vai vir algo que é mais polêmico ainda. Será que alguém superou o Pelé? Ou pior, será que o Pelé ele não é mais o rei do futebol? E a gente vai falar também sobre essa parada aqui no canal. Vamos então ir direto ao ponto. A gente está falando deles, Messi e Cristiano Ronaldo. Será que algum deles superou o rei Pelé? E devemos entender primeiramente que os títulos coletivos aqui já é um pouco mais complicado da gente comparar. Porque se a gente for falar de Copa, não existe muito uma comparação entre Pelé e Messi e Cristiano Ronaldo, porque o Pelé ele tem 3 e eles não têm nenhuma. Mas de títulos individuais, o Messi ele tem 6 bolas de ouro, o Cristiano Ronaldo tem 5 bolas de ouro e o Pelé teria o que é equivalente a 7 bolas de ouro, levando a melhor nesse quesito. Falando sobre gols, o Cristiano Ronaldo tem 815, o Messi tem 780, o Pelé tem 767. E falando sobre gols especificamente, a gente também tem que lembrar que antigamente os jogadores eles tinham uma vida útil dentro de campo menor do que a de hoje por conta das tecnologias que hoje em dia tem. Talvez seja por isso que o Cristiano Ronaldo e o Messi já superaram os gols de Pelé, mesmo não encerrando a sua carreira. Agora quando a gente fala de Mundial de Clubes, o Pelé ele fica um pouco para baixo. Cristiano Ronaldo tem 4, o Messi tem 3 e o Pelé tem 2 Mundiais de Clube aqui pelo Santos. Aqui as pessoas vão dizer que o Pelé tem menos Mundial porque nessa época do Pelé os times europeus eles eram um pouco mais equiparados com o time brasileiro.
E nessa época de agora, os times europeus eles estão muito acima do time brasileiro. Mas vamos lembrar que isso também não tira o mérito dos jogadores. Isso não tira o mérito do Messi e do Cristiano Ronaldo de ter ganhado esse campeonato, que sim é importante. Assim como quando a gente fala das 3 Copas do Pelé contra 0 deles, né? Por mais que na época o Brasil era uma super seleção também, a gente não pode desvalidar o mérito do Pelé nesse sentido. E muita gente vai falar da velocidade técnica do Messi, do Cristiano Ronaldo e tudo mais, e vão falar que é maior do que a do Pelé, mas tem que lembrar também uma outra coisa que eu falei lá no começo do vídeo, que é sobre a época. Na época do Pelé não tinha essas tecnologias de última geração como tem hoje. E também o conhecimento sobre preparação física, condicionamento físico dos profissionais também evoluíram bastante e nem se compara à época do Pelé. E por isso que a gente sempre tem que olhar como o jogador ele jogou em sua época. E cara, hoje em dia a diferença do passado ela é extremamente alta. Tem cirurgias de última geração, talvez uma lesão que no passado encostasse o jogador para o resto da sua carreira, hoje em dia o jogador consegue voltar a jogar em pouco tempo. Treinamento físico de ponta, equipamentos otimizados para fazer cirurgia, e nesse caso não faz tanto sentido a gente comparar nessa parte, porque realmente é muito diferente. Por mais que a gente fala dessa competitividade, os títulos ganhos por cada um deles, os títulos até mesmo eles são muito diferentes. Tem muitos campeonatos da época do Pelé que já foi extinto há muito tempo. Mas agora quando a gente fala, por exemplo, sobre bolas de ouro, Copa do Mundo e também a importância que o jogador teve para o futebol mundial e também o legado desse jogador, o Pelé ele continua sendo o rei do futebol. É claro que o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles também são lenda do esporte e estão chegando lá, mas também vamos com calma. Eu sei que o contexto de hoje de Copa do Mundo é bastante diferente do passado, eu sei que a época é completamente diferente, que muita gente vai falar que se você colocasse Cristiano Ronaldo, Messi para jogar com Pelé e tudo mais, eles teriam uma vantagem, mas entra muito aquilo da época que eu falei para vocês. E o legado do Pelé ainda assim é um legado maior do que dos dois. Tudo bem você discordar, deixa a sua opinião aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir ela. Ok, até aqui eu dei o veredito, né? Eu falei que o Pelé continua sendo o rei do futebol. Mas eu vou jogar uma para vocês. Vocês acham que Messi e Cristiano Ronaldo já superaram Diego Maradona? Essa daí eu deixo para vocês responderem aqui nos comentários. E se vocês quiserem, a gente pode também fazer um vídeo falando somente sobre isso. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e de conferir a sua inscrição no nosso canal para continuar fortalecendo esse conteúdo que a gente faz aqui na Manual do Esporte. Valeu, até o próximo vídeo.